Guinegão está valorizado, todo mundo sabe, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre as propostas que chegaram para ele? Talvez as coisas não sejam muito bem como as pessoas imaginam. Também tem avanço do Ministério Público para cima da investigação sobre os ex-presidentes do Corinthians. Tem desabafo do Memphis Depay, mas a suíte custa aquilo tudo para o Corinthians. Enfim, vamos falar disso, de um pouquinho mais de coisas aqui agora depois da vinheta. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, bora falar do noticiário do Corinthians, tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente esclarecer. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui, vou tomar minha água, você vai dando aqui a inscrição, dando a sua colaboração, se inscreve aqui no vídeo, vai lá, clica, se inscreve, vamos chegar perto dos 20 mil, estamos chegando perto dos 20 mil inscritos. Seja membro do canal. Ontem a gente teve uma reunião para discutir as vantagens do clube de membros, o Sala VIP. Se inscreve lá, você vai ter conteúdos exclusivos, a gente vai poder bater um papo também exclusivo lá no clube de membros, então não perca seu tempo, vai lá, se inscreve, seja membro do canal e ao final desse vídeo aqui deixa o like e o seu comentário também, tá certo? Então bora começar falando do Guinegão. Rapaziada, seguinte, Guinegão tá valorizado no mercado? Tá valorizado no mercado, é óbvio, todo mundo sabe. A questão aí é entender como as coisas devem funcionar e como vai ser a postura de cada um nesse momento. Pelas apurações que nós estamos tendo lá na Gazeta Esportiva, eu e o André Costa, temos percebido, ou pelo menos é a minha percepção, de que o staff do jogador, né, claro que está feliz com essa valorização dele, com essas sondagens, o investimento que foi feito, de que maneira ele pode ser recompensado e tudo mais. E aí eu vou falar para vocês, é muito difícil que o Guinegão passe da janela de dezembro no Corinthians. É difícil, não é impossível, mas é difícil no modelo que temos hoje lá. O Corinthians ainda precisa vender jogador para bater meta de vendas. Essas metas, ela quando é colocada na previsão orçamentária, você pode bater de outra maneira. Vou dar um exemplo chulo aqui. Você tem uma meta de marketing de 100 milhões, tá? Um exemplo. E uma meta de venda de jogador de 100 milhões. Se você vender só 50, metade, mas a sua meta de marketing for de 100 e você conseguir 150, você perde a necessidade de bater aquela meta de venda de jogadores, porque você supriu essa ausência aqui na sua outra meta, no caso aqui é de marketing. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem que às vezes você tem lá na previsão orçamentária, você tem uma meta estabelecida, mas que ela pode ser suprida de outra maneira, em outros setores, caso você alavanque além do que você projetou, tá certo? De qualquer maneira, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas isso já aconteceu num passado recente, pode ser que aconteça, mas hoje a realidade diz que o Corinthians ainda precisa vender jogador. O Guinegão está muito valorizado. Me parece, eu tenho a sensação de que o staff dele vê com bons olhos uma venda no final do ano. Vê com muito bons olhos uma venda no final do ano. O Corinthians, por outro lado, não quer perder o jogador, quer vender caro. E aí aquele velho entendimento entre clube e staff do jogador, que nem sempre falam a mesma língua. Vamos ver como é que eles vão se alinhar nesse sentido, ou se eles não vão se alinhar nesse sentido. Porque um pode falar, eu não quero vender, o outro pode falar, eu quero vender. Sabe? E aí, como é que vai ser? E aí, às vezes, as coisas se entendem e tudo mais, às vezes eles chegam a algum tipo de acordo, às vezes fica tudo numa boa e às vezes não fica. Às vezes rola a forçação de barra. Então vamos aguardar e ver como que vai ser o andamento dessa história, porque neste momento, o entendimento que eu tenho é de que, cara, ele está muito valorizado, ele está sendo procurado, ele está sendo sondado, as pessoas estão procurando informações e cogitando propostas altas pelo Guinegão. Proposta de 15 milhões de euros do Zenit. Eu vi muita gente falar sobre isso. Nós, a Gazeta Esportiva, apuramos que essa proposta não existiu. Houve uma procura do Zenit, uma sondagem do Zenit em busca de informações do Guinegão. Houve uma reunião, não uma reunião, mas houve um papo de, poxa, e 15 milhões de euros, a gente pensa em 15, o Corinthians, não, 15 eu não quero, e tudo mais, e vamos conversar, talvez a gente apresente uma proposta. Isso. O que a gente soube
é que o Zenit, assim como outros, acenaram com uma proposta, né? Deram ali, deixaram claro que gostam de jogador, que estão querendo saber mais e que têm interesse em fazer uma proposta. Mas essa proposta não foi colocada na mesa. A informação que eu tenho é que não chegou uma proposta de 15 milhões de euros na mesa do Corinthians para o Corinthians avaliar e aí, em tese, ter recusado essa proposta. Isso, na minha apuração, não aconteceu. Nem na apuração do André lá na Gazeta. Isso não aconteceu. Houve um papo, uma conversa, uma sondagem e tudo mais, mas meter a proposta na mesa não rolou. O Corinthians não recusou proposta pelo Guinegão. Essa é a informação que nós temos. E agora é entender o que vai chegar, porque o menino é bom de bola, o menino está muito valorizado, e aí os clubes estão procurando pelo Guinegão, pelo staff dele, pelo Corinthians. Agora é entender o momento financeiro do Corinthians. Vai ser uma pena se ele for embora tão rápido assim. Se for, tem que ser por um valor muito alto. Se não, é melhor segurar, dar uma segurada nas pontas daqui das contas, paga de outra maneira, mas é melhor dar uma segurada porque o moleque é bom e vai se valorizar. Certo? Você pensa assim? Manda aqui nos comentários. Para mim ele joga demais, cara. É muito interessante como ele é trombador, brigador, raçudo, mas também é técnico, também sabe jogar, sabe abrir pelos lados, não é só jogador de área, dá assistência, tem cheiro de gol, cara. Puta jogador interessante que o Corinthians tirou da base. Bom, e agora, falando em time, em futebol, vamos falar de Memphis Depay? Bom, vocês viram aí a polêmica que deu. O Memphis Depay fez um post. O Memphis também, olha, eu vou te falar, viu? Complicado. Eu precisava desse post. No meu entendimento, eu não precisava desse post. Às vezes também ele tem que entender. Ele é um jogador de futebol, adora ser meio popstarzão. Cara, entender que algumas coisas fazem parte. Sabe? A partir do momento que ele vai para uma suíte daquela, posta uma foto daquela, isso gera repercussão, gera comentário, vai para uma revista, mexe até com outro mundo que não só o do futebol. Ele não sabe disso já? Então assim, aí fica incomodado porque foram pesquisar o valor da suíte. Cara, parece que ele começou ontem nisso. Então assim, para mim um baita de um exagero, desnecessária a atitude do Memphis Depay, e é isso. Mas a informação que eu vou dar para vocês, muita gente publicou que o Corinthians está gastando 8 milhões por mês com hospedagem para o Memphis Depay. Isso não é verdade. O valor não chega nem a $500 mil, nem a R$500 mil, tá? É abaixo disso. A informação que eu tenho até que é abaixo dos R$400 mil por mês que o Corinthians gasta com hospedagem para o Memphis Depay. Portanto, esta informação de 8 milhões por mês para a hospedagem do Memphis Depay não é verdade, segundo a minha apuração. O valor é bem abaixo disso, é abaixo de R$500 mil o que o Corinthians gasta com ele de hospedagem, tá certo? Com ele, né? Com ele. Porque tem o assessor, a cozinheira, o motorista, tem mais um monte de outras coisas. Estou falando de hospedagem. O valor que o Corinthians gasta não é isso tudo aí que vocês estão pensando. Porque muita gente pegou a foto, qual é o hotel, fez um valor médio de quanto custa uma suíte e tudo mais, e não é assim que funcionam as coisas, tá? Jogaram um número ao léu e não é esse o número que está lá previsto em contrato e que sai do bolso do Corinthians para a hospedagem do Memphis Depay. Aliás, é bem abaixo disso, tá bom? Falando de time, o Corinthians vai pegar o Sport fora de casa, no meu entendimento, totais condições de vencer pela fase do Sport. Puxa, mas o Memphis não deve jogar. Aliás, é muita gente falando ali do departamento médico, das coisas, de que o Memphis teria pedido para voltar e tudo mais. Eu vou falar para vocês é que tem um médico novo, o Ricardo Jorge, eu não lembro o nome dele, ele foi reintegrado, ele voltou, né? Não houve a mudança da chefia do departamento médico do Corinthians, só um médico que novamente foi reintegrado ao time profissional. O fisioterapeuta, o Cabreira, que voltou também, havia um pedido dos jogadores lá atrás para que ele não saísse do Corinthians. E o problema, sabe qual era? O problema é que o cara é namorado, marido, não sei o quê, da irmã do Augusto Melo. E o Augusto Melo passava no clube dizendo aos quatro ventos, aos quatro cantos, que, eu sei tudo o que acontece no CT, eu tenho meus informantes, eu sei tudo que rola lá. Pô, o cara é da família do Augusto Melo, tiraram o cara. Os jogadores pediram à época para que ele não saísse porque gostavam do trabalho do cara. Se convenceram de que o cara é um bom profissional, os jogadores gostam dele e de que não tem problema nenhum ele trabalhar lá. Afinal, o problema Augusto Melo está resolvido dentro do Corinthians. No máximo que pode acontecer agora é ele ser expulso. Trouxeram o cara de volta.
tá? E indo atrás dessa situação de lesões, cara, não é possível, cara. O Corinthians não para de ter lesão, não para de ter coisa. A informação que eu consegui conversando com as pessoas de lá é que o clube entende que é só uma triste coincidência mesmo. Por que o clube entende que é só uma triste coincidência? Porque quando o clube faz uma análise das lesões, quantas são lesões musculares, algo assim? Né? A maioria por pancada, né? O Carrilho foi lá no sintético, virou o pé, tomou uma pancada, virou o pé. Hernia inguinal, pegou o Hugo lateral, pegou o Yuri Alberto, pegou o Gustavo Henrique. A hernia inguinal também não tem nada a ver com treinamento ou coisa do tipo. Enfim, a avaliação deles a maioria das coisas que aconteceu foi por trauma, foi por uma pancada, foi por um problema que já pré-existente, como por exemplo o Garro tem no joelho, enfim. Há um entendimento de que não há um problema na preparação dos jogadores, porque quando você pega o número de lesões musculares que podem ter sido causadas por fadiga de treinamento e tudo mais, por carga, excesso de jogos, desequilíbrio no desgaste, aí sim seria de responsabilidade da comissão técnica. Há um entendimento que esse número é muito baixo, é um número abaixo da média, ou seja, não tem nada de errado, está tudo dentro da normalidade, só que o Corinthians está sofrendo uma triste coincidência com tudo isso que está rolando simultaneamente dos jogadores se machucarem, tá? Então muita gente pergunta, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser pesquisado, isso inclusive foi feito internamente e eu consultei pessoas sobre isso, e esse é o entendimento interno da comissão técnica do Corinthians. Corinthians que vai ter o Breno Bidon de volta, né, cumpriu suspensão, mas Ranieri, talvez, Martins, o Martins, por exemplo, quebrou o dedo, caiu no treinamento, quebrou o dedo. Isso não tem nada a ver com a comissão técnica. Foi lá para a seleção e também tomou uma porrada no tornozelo. Sabe, é esse o entendimento da comissão técnica do Corinthians. O que a gente pode fazer? Não tem nada a ver com o nosso trabalho isso. E aí, gente, como é que vamos montar esse time aí? Sem Garro, de 4 a 8 semanas a lesão do Garro, de 4 a 8, lesão grau 2. E aí você não tem o Garro, o Memphis por enquanto não. O Memphis, para mim, errou. Para mim, a comissão técnica do Corinthians errou. E eu falei antes. Quem assiste aqui meus vídeos viram que eu falei antes que não valia correr o risco. Jogadores assim, contra esse time do Atlético Paranaense, dava para jogar sem o Memphis e tudo mais, não precisava correr esse risco. Quando vi ele como titular, me pegou de surpresa, comentei aqui, e não me pegou de surpresa ele ter sentido a perna. E ter aí um edema, vamos ver, vamos aguardar. Agora, o Memphis ficou irritado e reclamou da preparação da comissão técnica. Não tenho essa informação, isso é uma coisa de bastidor, eu não tenho essa informação. E se aconteceu, não tem cabimento o Memphis expor isso, externar isso. Mas até onde eu sei, ele não externou isso. Eu duvido que o Dorival ia escalar o cara sem falar com ele. Duvido que ele ia chegar no Memphis e botar o Memphis para jogar sem ter falado com ele. E aí, chegou de viagem, como é que você tá? Tá bom para jogar? Não sei o quê. Eu duvido que o Dorival faria isso, sem ter falado com o Memphis. Então não vão condenar o Dorival. Era obrigação, então o Memphis chega e fala, cara, minha perna tá pesada, eu tô sentindo e tal, ele não ia jogar. Não tenho a menor dúvida. Então, para mim, isso não tem polêmica com a comissão técnica também. Para mim, há uma crítica da minha parte de que, independentemente do que o jogador falar, para mim, não tinha que estar em campo. Ou, no máximo, no banco de reservas. Porque era o Atlético Paranaense, não era um grande adversário, quando já estava vencendo por 1-0, estava jogando em casa. Para que vai expor o cara a esse risco? Eu não faria isso. Agora entender, sem Memphis, sem Garro, provavelmente sem Martins e Ranieri também, como é que o Dorival Júnior vai armar essa equipe. Vamos ver. Mas é o esporte fora de casa. Mesmo sem eles, dá para ganhar. Aliás, tem que ganhar. Tá certo? Vamos mudar a chave um pouquinho aqui, falar um pouquinho das notícias fora campo. Tem investigação na justiça, tem vitória na justiça, tem a questão do advogado, ex-advogado Augusto Melo, no caso da Vai de Bet, enfim, vinheta aqui, vou tomar uma água e bora lá. Sem mais delongas, vamos lá. Caso Victor Nasrallah, aquele ex-advogado do Augusto Melo que entrou como assistente de acusação do Corinthians no caso da Vai de Bet, ele já foi retirado do caso? Não. A informação que eu tenho é que o clube não tomou uma decisão sobre isso, deu prioridade para outros assuntos e ainda não decidiu sobre isso, portanto não temos atualização nesse sentido, aguardemos. Outra coisa, vitória do Corinthians no Tribunal de Justiça de São Paulo que decidiu o empate a favor do Corinthians
em uma disputa judicial contra o Juliano Bertolucci. De novo, segunda vitória sobre o Bertolucci que o Corinthians consegue. Qual foi dessa vez? Da outra vez eles pegaram aquele valor da RCE que estava lá de mais de 78 milhões que o Corinthians deve ao Bertolucci, conseguiram, numa decisão de primeiro grau, tirar 22 milhões. E dessa vez, em uma outra ação em que o Corinthians recorreu, houve a sentença do juiz dando razão ao Corinthians sobre o equívoco na contagem dos valores que o Corinthians deve. Por quê? Porque tem juros sobre juros, juros compostos, e isso é inconstitucional, segundo o STF. O Corinthians conseguiu, e aí nessa segunda ação, diminuiu em 6 milhões de reais a dívida que tem com o Juliano Bertolucci. Portanto, é mais ou menos o seguinte, dois casos diferentes, o Corinthians deve para o Bertolucci? Deve, mas o Corinthians entende que não deve o valor que está lá, que o valor está muito acima do valor correto. E aí, só nessa brincadeira, nós estamos falando aí de quase 30 milhões de reais que o Corinthians está conseguindo abater daqueles 78 milhões. É muita coisa, vitória importante que o Corinthians conseguiu por meio do escritório de Ricardo Bianchini, que continua assessorando e prestando serviço para o Corinthians, apesar de tantos problemas que estão acontecendo aí, tantos falatórios em cima do trabalho do Bianchini. Tá certo? Que mais? O Corinthians anunciou novas composições da diretoria. Uma delas vocês já sabiam, porque eu tenho falado aqui há muito tempo, acho que há mais de um mês, o Herói Vicente deixou de ser presidente da Comissão de Justiça no Conselho Deliberativo e se tornou diretor da Diretoria de Expansão, Inovação e Negócios. Herói Vicente, que foi o diretor jurídico da gestão do Duílio Monteiro Alves. Lembra quando eu falei aqui que era utopia e besteira e eu duvidava que não ia ter ninguém das outras gestões nessa gestão atual? Lembra? A reivindicação do Gaviões da Fiel, eles não vão tolerar, não pode ter ninguém da RT e tal. O Herói Vicente é da RT? Não é da RT. Trabalhou na gestão do Duílio? Trabalhou na gestão do Duílio quase o mandato inteiro, saiu só no final. Foi diretor jurídico, inclusive. Cargo importante. E olha quantas discussões estamos tendo sobre isso. Lembra que eu falei que não ia acontecer? Tá aí, não aconteceu. É isso. Aliás, a gente que trabalhou na gestão do Augusto Melo, tá aqui, ó, o adjunto de futebol de base, Fabrício José Parras Vicentim. O Fabrício também trabalhou na gestão do Augusto Melo, inclusive na base. Tão falar da base, que aconteceu tanta coisa ali, que todo mundo suspeita e tudo mais, o Fabrício estava lá. Lembra que eu falei que teriam sim pessoas que trabalharam tanto na gestão do Augusto Melo quanto da renovação e transparência? Tá aí. Aqui, só 2 casos para vocês terem uma ideia, mas tem muito mais do que isso. Falei que era utopia. Não estou falando que eu sou contra nem que eu sou a favor. O que eu falei era utopia, isso não existe, eu duvido que vai acontecer. E de fato está aqui agora a prova. Eu entendo um pouquinho de Corinthians. Aliás, muita força do 82, viu? Armando Mendonça, que é da 82, trabalha junto com o Osmar Stabile, mostrando sua força aqui, porque os outros, o diretor social, o diretor cultural, de expansão, inovação e negócios e de futebol de base e adjunto, os 4 anunciados ontem, 3 são da Chapa 82, a Chapa do Armando, que rachou lá, tudo mais, muito por causa disso, por causa das negociatas de cargo. Isso aqui faz parte, isso é cargo negociado, Osmar Stabile está cedendo a favores prometidos em época de campanha. Meu amigo, enquanto o sistema eleitoral do Corinthians for assim, deste jeito, o presidente, o candidato, no caso, não tem o que fazer. Ele sim atende a favores e negociatas e promessas de campanha? Sim. Coloca pessoas lá que são aliadas de algum grupo porque prometeu? Sim, isso acontece. Você acha isso um absurdo? Eu também não gosto. Mas com este sistema eleitoral, qual é a outra maneira? Tem outro jeito? Quem que se elege se não fizer isso? Absolutamente ninguém. Então precisa mudar o sistema eleitoral do Corinthians, para depois a gente pensar em criticar esse tipo de coisa, porque infelizmente não tem como o cara se eleger e se sustentar no cargo se ele não fizer isso. É isso, tá certo? Uma coisa importante que eu quero destacar aqui. A Comissão de Justiça do Corinthians não foi montada até agora. Isso significa que o processo lá do André Sanches, dos cartões corporativos, estão parados. A Comissão de Ética está de mãos amarradas. Não tem o que eles possam fazer, porque o caso foi levado do Romeu para a Comissão de Justiça. O Romeu poderia ter mandado para a Comissão de Ética? Poderia.
Por que ele não fez isso? Porque ele entende que precisa passar por lá primeiro para fazer a averiguação dos casos processantes, ouvir as pessoas, ele entende que ali é o fórum específico e adequado para isso, que foi assim que aconteceu com Augusto Melo. Não estou concordando e discordando, são as alegações do Romeu Thoma Júnior. O problema ele falou que até a semana passada ele já teria os nomes e a composição da Comissão de Justiça. Inclusive, eu estou sabendo que tem algumas pessoas querendo assumir esse posto para tocar estes casos, como Fausto, como Isabela. Vamos aguardar para ver se isso vai se confirmar. Seria muito interessante ver se isso vai se confirmar, mas parece que essas pessoas estão, talvez, pensando em se oferecer para ir para a Comissão de Justiça. É nomeação, então o Romeu que decide, que coloca. O que chama atenção ele falou que até a semana passada teria isso e até agora não teve, já estamos na quarta-feira da outra semana e os casos estão literalmente parados lá porque a Comissão de Justiça não está montada e o caso não foi enviado para a Comissão de Ética. Um problema e isso precisa ser acelerado. Aliás, um outro bastidor para vocês, tem muita gente que quer que isso seja acelerado e estão se organizando para, quando o Romeu colocar no plenário a votação do parecer da Comissão de Ética, parecer da Comissão de Ética que pediu o afastamento de 12 conselheiros mais o Augusto Melo, que não é conselheiro, mas está nesse bolo, ou seja, desses 13, a Comissão de Ética sugeriu o afastamento após votação em plenário, as pessoas estão se articulando para votar contra e, inclusive, não afastar o próprio Augusto Melo devido à letargia deste caso correndo no Conselho sobre André Sanches e companhia. Então as pessoas estão meio que se organizando para protestar e votar contra no plenário, porque entendem que o Romeu está segurando a onda lá. Não estou falando nem que sim, nem que não, que fato, que é verdade, que eu concordo, que eu discordo. Isso é só uma informação, não é opinião. Tá? Então existe esse movimento acontecendo. O Romeu tem que tomar cuidado. Precisa tomar uma atitude e uma ação nesse sentido. Compor logo a Comissão de Justiça, fazer o caso andar. Porque no meu entendimento, agora é opinião e até uma análise do passado, também é uma baita hipocrisia cobrar isso, falar, não, então vamos votar contra aqui porque ele não está acelerando lá. Mas quando foi o caso do Augusto Melo, ele mandou para a Comissão de Justiça, não mandou para a Ética e ninguém reclamou. E ninguém cobrou pressa também. Muito pelo contrário. Falavam que tinham que esperar a decisão da Justiça e não que o Corinthians tinha que aguardar, não tomar nenhuma atitude. Lembra disso? Então agora estão cobrando pressa. Agora querem tudo rápido. Agora estão querendo protestar porque não estão agindo. Aí também, é cara de pau, porque eu lembro bem como é que foi antes e não foi assim não. Mas de qualquer maneira, o Romeu falou que a Comissão de Justiça ia estar composta até a semana passada e não está. E também precisa agir e compor logo essa Comissão de Justiça e fazer o caso andar logo, ou então manda logo para a Ética e pronto, e o Leonardo Pantalhão que toque esse caso. Né? Eu penso assim, o que você pensa? Manda aqui nos comentários. E sobre o Ministério Público, vamos falar um pouquinho? Mais um gole de água para a gente falar do Ministério Público. Senhores, sobre o Ministério Público, mais um avanço. Houve uma denúncia anônima sobre um possível, suposto, eventual envolvimento do Corinthians com pessoas do crime organizado. Sim, de novo, cara, isso pega mal demais, isso atrapalha a questão das negociações com patrocinadores e tudo mais, mas enfim, faz parte e se teve, tem que ser apurado. É isso que eu penso. E aqui no caso, eles estão falando sobre José Carlos Gonçalves, conhecido como Alemão, suspeito de envolvimento com o crime organizado e alguns jogadores contratados pelo Corinthians, tanto a gestão do Augusto como a gestão do Duílio, enfim, não é um problema de uma gestão ou de outra, é algo que acontece no clube há um tempo, que alguns jogadores chegam, são contratados e ficam hospedados em imóveis deste rapaz aqui, o Alemão, ficam hospedados lá, ali num conjunto do Anália Franco, na Zona Leste paulistana, e a polícia quer entender qual é o envolvimento disso, Thales Magno e tudo mais, qual é o envolvimento disso, por que disso, se esse cara realmente tem envolvimento, qual é o envolvimento dele com o Corinthians, por que o Corinthians tem negócio com ele, se é que tem, enfim, você percebe que a investigação vai ganhando alguns braços. Isso aconteceu com o Dr. Tiago Corrêa no caso da Vai de Bet. A investigação começa apurando uma coisa e começa a descobrir outras coisas, envolver outras pessoas. Isso é muito
muito comum, isso está acontecendo. O Cássio Roberto Concerino, promotor de justiça, ganhou mais esse braço para a investigação. Então vamos entender, porque agora ele vai convocar jogadores, dirigentes, pessoas para serem ouvidas. Por quê? Porque o próprio Romeu Thomas Júnior, quando foi lá depor, falou que tinha envolvimento do crime organizado dentro do Corinthians. Então isso tá sendo levado para investigação, é mais um braço da investigação que está acontecendo sobre cartões corporativos, notas fiscais e agora não mais só isso. O Corinthians, inclusive, ontem soltou uma nota oficial informando, entre aspas, informa que entregou todos os documentos solicitados pelo Ministério Público relativos a cartões de créditos e relatórios de despesas dos períodos solicitados. Salientamos que o clube estará à disposição da Justiça para quaisquer averiguações que se façam necessárias. Ou seja, o clube agora entregou tudo que foi solicitado. Por que demorou? Porque houve uma reunião do Pedro Soares, diretor jurídico do Corinthians, com o promotor Cássio Concerino, e houve também uma reunião antes do Pedro com a juíza a doutora Márcia, juíza do caso. Por quê? Porque o Corinthians está muito preocupado com os vazamentos. Houve ali uma espécie de promessa ali, poxa, eu te mando, mas não dá para você pegar esses documentos e amanhã mandar para perfil fake, para perfil de torcedor no Twitter, como tem acontecido. Aí houve, não, tudo bem, vai ficar com a gente só para investigação, pode ficar tranquilo. Enfim, houve um papo nesse sentido e agora é aguardar, porque agora vem a grande expectativa. O que o Ministério Público vai conseguir constatar com esses documentos que o Corinthians entregou? São documentos que nunca ninguém teve acesso, nenhum jornalista. A gente teve acesso a uma coisa aqui, uma coisa ali, mas agora teremos todos os relatórios de tudo isso aqui que foi entregue. Vamos aguardar e ver o que o Ministério Público vai identificar, porque isso daqui, muito provavelmente, vai ser o norte da investigação, vai encabeçar a investigação, e isso daqui muito provavelmente é o que vai trazer fatos concretos sobre atitudes dos 3 últimos presidentes do Corinthians. Então agora, meu amigo, o clima é de ansiedade pura para saber o que o Ministério Público vai descobrir em cima de todos esses documentos que foram entregues pelo Corinthians ontem, segundo nota oficial do clube. Tá certo? Pessoal, é isso. Vou informar vocês o seguinte, estou numa investigação sobre uma empresa que tem envolvimento com o departamento de futebol e também com o departamento jurídico. Parece que fizeram besteira, de novo. Mas isso é para outra hora, informo vocês mais para frente sobre isso, porque acho que até o final dessa quarta-feira eu devo ter as informações concluídas sobre isso. A gente vai fazer matéria para o Gazeta Esportiva e também aqui para a Salazar TV. Então já fica esse toque, essa dica, e agora já deixa o seu like, os seus comentários nesse vídeo, manda para os amigos e bora lá, boa quarta-feira a todos. Se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.